creio que o Senhor já revelou a eles, Senhor, a mensagem desta noite, Pai. Por isso, Senhor, estamos aqui ansiosos, ó Pai, para ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Usa ele, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, estamos imensamente alegres em poder retornar à cidade de Fernando Prestes, mais uma vez participar desta atividade dos irmãos. Sou grato a Deus pela vida do pastor Benedito, presidente desta igreja, pastor desta igreja, nosso amigo, referência para o nosso ministério, também a sua esposa, Deus, pessoa a quem admiramos, Josué, filho, também ao pastor imediato desta igreja, pastor Marcelo, o nosso amigo, a esposa, os filhos, e louvamos a Deus pelo trabalho que Deus tem feito através desta igreja nesta cidade. Quantas vezes nós falamos que somos abençoados e o lugar que nós moramos perece, mas aonde a igreja está, o povo daquele lugar tem que ser abençoado. Eu louvo a Deus pelos companheiros do presente, os pastores aí. Deus abençoe. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Quero tomar um texto no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 6. E nesta noite me chamou a atenção que os irmãos fizeram um vídeo comigo aí, que aí diz assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu morro. Tem quanto tempo que você não ouve a Deus? Eu vou ler o verso 6 e quando eu terminar, os irmãos lêem o tema em alto e bom som. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A igreja leu o tema em alto e bom som. Amém. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos muito dados à coletividade, porque nós somos seres sociais. E há certo momento com Deus que não cabe 3 pessoas, só cabe você e Deus. E eu quero falar um pouquinho essa noite sobre a sós com Deus. Eu não sei se você tem o hábito de ficar sozinho com Deus. Nos ensinaram que a solidão, ela pode ser sinal de depressão. Na verdade, até certo ponto, a solidão ela é saudável. Ela te leva a um encontro que você não terá no meio da multidão. Porque sozinho você começa a refletir sobre a vida, a olhar sobre você, a saber o que está acontecendo, e você consegue olhar para dentro de si. Esse culto aqui desta noite, ele é extraordinário. A casa está cheia, mas ele só vai surtir o verdadeiro efeito se você sair daqui decidido que vai ter momento de casa vazias, para que a sua casa interior se encha
do poder de Deus e da graça dele sobre você. O texto que nós lemos, um texto talvez muito conhecido da igreja. O discípulo, eles vê Jesus orando. E esta aqui é chamada a oração dominical. A oração que o discípulo sempre estava ouvindo do Senhor Jesus. E o discípulo, eles vê Jesus orando. E ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Orar? Eles eram religiosos. Eles tinham lei e eles tinham a Torá. E eles iam na sinagoga todos os sábados, porque era obrigatório que eles fossem. Era obrigatório que eles participassem das 7 maiores festas que acontecia em Israel, as festas oficiais de Israel. Eles sabiam orar. E os judeus, eles têm um modo de estar recitando a Torá, e eles vão mexendo com o corpo e falando diretamente com Deus a forma em que eles têm e a forma do comportamento deles. E aí, quando nós olhamos aqui no texto, ele diz assim: Jesus, ensina-nos a orar. Eles não sabiam orar? Sabia, mas a expressão aqui denota um pedido mais ou menos assim: ensina-nos a orar, assim como tu oras. Ensina-nos a orar, assim como o Senhor ora. Esse é o pedido dos discípulos, porque eles estavam acostumados a fazer as orações formais, ritualísticas, comumente como no ambiente da religião. Mas Jesus começa a orar dizendo: meu Pai, Abba Pai, papaizinho. E os judeus nunca viu outro judeu chamar Deus de Pai. E aí Jesus disse: Pai, Pai nosso que estás nos céus. E ele disse: ensina-nos ter esta comunhão com os céus, como o Senhor tem. Ensina a ter a intimidade com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, assim como tu tens. Quantas vezes viemos à igreja, quantas vezes ajoelhamos para orar, quantas vezes levantamos para orar, quantas vezes nós somos levados, talvez como o cantor que terminou aqui, em dizer: olha, dá glória a Deus, diga para o seu irmão. E isto simplesmente é uma religiosidade vazia, que não tem nada dentro de nós. E o discípulo estava dizendo: nós sabemos orar da forma em que alguém nos ensinou que tem que fazer, mas queremos chegar perto de ti, porque se eu não ouvir a tua voz, eu morro. Na cultura judaica, o escriba, que é aquele que transcrevia a palavra de Deus, a Bíblia, a Torá, ele evitava pronunciar o nome de Deus, e sempre que precisava escrevê-lo, ele mudava a tinta, ele mudava a pena, colocava uma túnica específica só para escrever o nome de Deus. E quando era necessário anunciá-lo, ele sempre pronunciava Deus na terceira pessoa da conjugação verbal. É um Deus distante, era um Deus inacessível, era um Deus intocável, era um Deus impenetrável. E Jesus chegou orando e disse: Pai nosso. Se você não voltou à aula de português que estudou sobre verbos e conjugação verbal, você vai perceber que Jesus, ele traz Deus para a segunda pessoa da conjugação, enquanto os judeus sempre retiravam Deus
segunda pessoa da conjugação verbal. Pai nosso que estais no céu. Ele está dizendo que é possível aproximar de Deus, é possível conversar com Ele tete a tete, de maneira pessoal, de maneira íntima. Isto que Ele está dizendo para o discípulo: é possível vocês aproximar de Deus, estar perto de Deus, ouvir a voz de Deus, sentir Ele ao teu lado. Aleluia, deixando a tua alma. Aleluia. Intimidade com Deus não se resume em um momento de celebração e festa, mesmo porque ninguém constrói intimidade em encontro casual. Está aqui o tema que vocês escolheram: clama a mim e respondei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Para que Deus responda alguma coisa da minha vida e da tua vida, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa entrar na presença dEle, você precisa ter Ele como amigo, tirar aquela impressão de um Deus longe e trazer o Deus para perto de você. Aleluia. Se eu chegasse aqui agora na igreja, você não sabendo quem eu era ou quem eu sou, e eu me assento aí na bancada da igreja, das cadeiras, participo do culto, canto, celebro, aplaudo, participo do culto, e quando termina o culto, eu vou chegar para você e vou dizer meu nome, vou dizer: eu sou Samuel, eu vim aqui nessa igreja nesta noite, foi muito bom, eu participei do culto, eu congreguei aqui, e eu quero ficar nessa igreja, eu quero congregar nessa igreja. Fala a verdade, você me levaria para dormir na sua casa hoje? Sim ou não? Tem uns 4 querendo levar, mas tem uns 200 que dizem que não. Por que você não me levaria para a sua casa? Porque ver eu aqui na igreja, no templo, não me torna íntimo. Você me ver aqui não me torna íntimo de você. Por quê, pastor? Porque a intimidade, ela é uma construção. O que vai acontecer? Eu vou congregar aqui, eu vou submeter ao modelo padrão da igreja, vou te encontrar no culto, vou adorar a Deus com você, participar dos ensaios, vou participar das atividades da igreja, vamos desenvolver um relacionamento de amizade, um relacionamento pessoal, e um dia, possivelmente, após o culto de jovem, ou após a escola bíblica dominical, depois do culto de ceia, você vai me convidar para nós almoçarmos juntos. Aonde vai ser o almoço? Na sua casa? Não. Você vai me convidar para ir ao restaurante. Nós vamos lá, almoçamos juntos, e a gente continua convivendo, a amizade vai se estreitando, e um dia você me chama para tomar um café na sua casa, e eu vou tomar um café em sua casa. Mas quando eu chego na sua casa, no máximo eu tenho acesso aonde? Na sala da sua casa. Vou entrar, sentar na sala da sua casa. Talvez o que está acontecendo aqui nesta noite é apenas um café na sala. É apenas um café.
se nossa amizade continuar e se estreitar, eu vou frequentar a sua casa mais vezes. Algum dia você vai me convidar para ir até a cozinha, aonde o café é preparado. Vai me mostrar a parte de trás da casa, a churrasqueira, aonde vai assar picanha para nós almoçarmos ou jantarmos. Alguém diz amém? Faço o convite. Não é convite de distância, eu venho. Não fique preocupado, pode ligar até de madrugada para convidar. Venha, não tem distância não. Você me mostra a sua casa. Talvez nos quartos dos meninos você não me leva ainda. Talvez em uma outra oportunidade, um certo dia, você vai me mostrar o quarto dos seus filhos, porque quarto é lugar de intimidade. Mas só que no seu quarto você não me leva. Porque quarto é lugar de intimidade. Não é qualquer pessoa que entra no teu quarto. Porque lá no teu quarto, aonde você tira a peruca e mostra que é careca, é no teu quarto que você tira o macaquinho, a cinta e mostra que você é mais avantajado um pouquinho. É lá no teu quarto que você tira a dentadura, coloca num copo e apresenta que é banguelo. É lá no teu quarto que você tira a maquiagem e mostra que está um pouco enrugado a sua face. E é lá na tua intimidade que Deus te conhece e quer ter comunhão contigo. Entra no teu quarto. Aleluia, aleluia. Você tem intimidade com Ele. Você entra no teu quarto. Só entra no teu quarto quem tem intimidade contigo. Quem tem intimidade na tua casa. E é lá que Ele nos conhece. É lá que Ele quer estar conosco. O versículo diz assim: e quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. E o Senhor que te vê em secreto, aquele a quem você tem intimidade com Ele vai te trazer para o público, porque Ele é Deus. Aleluia. A limitação da nossa relação com Deus está no fato de nós contentarmos com simplesmente um almoço no restaurante, ou no máximo um café na sala da casa. E Deus está querendo nos levar a um ambiente de mais personalidade, de um ambiente de mais intimidade com Ele. E para isso eu preciso investir em relacionamento com Ele. Intimidade demanda tempo, intimidade demanda esforço, intimidade demanda convivência. O comentador da Bíblia Pentecostal, ele diz que todo crente precisa ter um momento, precisa ter um lugar para estar a sós com Deus. O que isso deve ser uma rotina da nossa vida, um momento de estreitamento com Ele e de intimidade com Ele. Talvez vamos descorrer a Bíblia aqui, vamos ver um pouco. Jesus, o Filho de Deus, de vez em quando Ele saía do meio da multidão para estar sós com o Pai. Em tempo de crise, Ele se afastava de todos e ficava sós com Deus. Quando quiseram apedrejá-lo, quando quiseram jogá-lo de um penhasco, Ele foi para o deserto. E o texto diz que Ele sozinho orava. Quando nós estamos em crise, nós queremos companhia, porque senão nós entramos em depressão.
Jesus, quando estava em crise, ele se afastava da multidão para conversar com o Pai e receber direção. Quando ele estava prestes a tomar grandes decisões, ele também ficava sozinho. Basta você ler na Bíblia Sagrada, quando ele se afasta de todos e vai orar, e diz a Bíblia aqui, que ele passa a noite toda orando. Lucas no capítulo 6, diz que ele orou a noite toda para nomear os apóstolos que lhe acompanhariam no seu ministério, e ele não fez isso na empolgação, ele se afastou para orar. Depois de grandes realizações, Jesus orava. Quando ele terminou as multiplicações dos pães, ele não vai para a cidade fazer uma pesquisa da sua popularidade. Depois da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que ele se afasta da multidão e sobe no monte e vai orar ao Deus dos céus. O que acontece comigo e com você? Nós, depois de grandes realizações, o que é que nós fazemos? Fazemos churrascos, queremos os aplausos, queremos os reconhecimentos, queremos que as pessoas valorizem as nossas proezas e as nossas conquistas. E Jesus se afastava e ficava sós em oração. O que é que nós queremos depois de uma festa como essa? Principalmente os organizadores. Eu creio que o pastor vai colocar nós no culto e vai dizer: irmãos, eu quero agradecer a irmã Joaquina, o irmão Manelzinho, o irmão Pedrinho, o irmão Wilson, o irmão não sei quem. Eu quero agradecer porque vocês fizeram um trabalho bonito, e se não fazer isso, na próxima festa ele não vai trabalhar mais, ele vai ficar bicudo. Mas nesta noite eu quero te dizer: vai para o monte da oração, entra no teu quarto em secreto e diz: eu quero mais intimidade contigo, eu quero mais intimidade contigo, eu quero estreitamento contigo. Que tipo de intimidade estamos tendo? Qual é o nível de intimidade? Jesus se afastava para orar, até quando ele estava em momentos de grande popularidade. Até porque, aprenda uma coisa: popularidade, ela gera dois resultados imediatos. Primeiro, ela gera rejeição. Porque popularidade se torna avesso, antipático. E algumas pessoas, ela forma isso em você porque ela não gosta da tua popularidade. Segunda coisa que a popularidade gera: a popularidade, ela gera uma aceitação eufórica. Gente que passa a andar com você só para tirar bom proveito da tua popularidade, daquilo que você se tornou e daquilo que você é. Não se empolgue a rejeição e nem com aceitação eufórica. Mantenha o equilíbrio, e para manter o equilíbrio é preciso aprender a ficar a sós. E quando eu digo ficar só, é ficar só com Deus, parar para ouvi-lo. Porque a gente canta, a gente prega, a gente ora, mas a gente para muito pouco para ouvir Deus. Cantamos, oramos, pregamos, mas paramos muito pouco para ouvir o que Deus tem para nós. Uma certa tarde, depois de orar algumas horas, eu terminei a minha oração e disse a Deus o que eu falo sempre: eu peço todas essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus, amém. E fui levantando porque o joelho já estava ardendo, e quando eu vou levantando, eu escutei uma voz dizendo assim: Samuel, como você é mal educado.
você é muito sem educação. Já pensou você ficar em uma sala quente, quase 3 horas ouvindo alguém falar, e quando você vai falar com ele, ele vira as costas e sai? Eu disse: Senhor, eu estou pronto a ouvir a tua voz. Entenda uma coisa: oração não é monólogo, oração é um diálogo que você tem com Deus. Para um pouco para ouvi-lo, para um pouco para ouvir o que Deus tem para você, ou o que Deus quer com você. Mas nós paramos o tempo todo e não paramos para ouvir. Nós precisamos desenvolver um hábito de oração. E há momento que precisamos parar para ouvi-lo. Isso é intimidade. É você falando com Ele e ouvindo a Deus, ouvindo o que Deus tem para você. Desenvolva intimidade com Ele. Aleluia. E você quer saber de uma coisa? Está começando a desenvolver um momento de intimidade aqui. Parece que você começou a entender a que caminho eu quero tomar nesta noite. E o momento em que a gente para, a gente foca, e o momento em que a gente concentra para buscar e ouvir o que Deus quer comunicar com o nosso espírito. Não, eu não estou censurando o momento anterior, não. Eu sou pentecostal. Eu só estou querendo lhe dizer que a nossa relação com Deus não pode se limitar a momento de alegria, a momento de euforia, ao momento da glória. É preciso haver um momento em que você para e diz a Deus: fala, que eu vou ouvir. O que acontece quando eu desenvolvo a intimidade, ou ato, ou de ter momento a sós com Deus? Eu vou ter intimidade com Ele. Qual é o momento, pastor, que eu preciso fazer isso? Talvez no ônibus para o trabalho, talvez em viagem, talvez no avião, não interessa aonde você está, mas para e começa a falar com Ele. Desenvolver intimidade com Deus. Ele quer falar com você. Precisamos desenvolver o hábito de ficarmos a sós com Deus. Nós aprendemos o caminho do arrependimento na intimidade com Deus. Porque na intimidade com Deus vai denunciar o nosso pecado. É impossível estar íntimo com Deus e não se sentir santo, porque Ele é tão perfeitamente santo que o melhor de nós não alcança aquilo que Ele quer para nós. E na intimidade você vai reconhecer isso. Na intimidade você vai dizer: eu não posso, eu não tenho. Foi na intimidade que Isaías reconheceu os seus pecados, porque ele começa a dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6. E a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu da sua glória. E eu vi o serafim que com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, e com 2 asas voavam, e dizia: Kodash, 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 e a Sabaoth, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele disse: e os pilares da casa se ouvia como a voz do que clamava. E então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo entre os pecadores e aqueles que cometem pecado. Mas no momento em
ele reconhece a pecaminosidade humana, e ele diz assim: então um dos serafins, a palavra serafim significa ardentes, ardentes em fogo, porque o trono do Senhor, debaixo do trono há pedras afogueadas. Não é as pedras que queimam, não, mas o fogo nas pedras é por causa do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Santo do Santo. E Isaías diz assim: ele tem a visão de um serafim tomando uma daquelas brasa acesa ali do altar, e vem e toca na sua boca, com uma tenaz, tocou os meus lábios e me disse: agora o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. E então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia, aleluia. Está a sós com Deus, ouve a sua voz, está pronto a atender e entender. Está a sós com Deus, mostrou para Isaías que ele era profeta, mas ele praticava exatamente os erros que a multidão praticava. O que ele diz lá? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Era profeta, mas estava inserido no ambiente que ele mesmo condenava. Foi a intimidade de estar a sós com Deus que mostrou isso a ele. Não espere uma multidão para bradar no momento que a oração é somente de você. É o desafio de entrar no lugar da santidade para ser confrontado. Eu gosto muito das pessoas, principalmente de nós assembleanos. Talvez nós vamos numa vigília uma vez por ano. Tem muitos que nem uma vez por ano não vai. Mas aqueles que vai uma vez por ano, e quando chega na vigília, geralmente vigília não é casa cheia como nós estamos aqui hoje. Vigília é Pedro, Tiago e João. E quando está ali, aí alguém levanta e diz: irmãos, porque se fosse uma festa, isso aqui não cabia, isso aqui estava superlotado, mas como é oração, só está nós aqui. Como diz, nós somos os melhores, nós somos bonão. Cada um sabe da forma em que tem que chegar diante de Deus. Não vale nada eu estar no monte da oração e estar dizendo do irmão Marcos que não foi. Não adianta nada eu estar no monte da oração e estar dizendo do Marcelo que não compareceu. Não, a oração é intimidade com ele. É você que precisa de estar a sós com ele. O pastor não precisa saber, o pregador não precisa saber. É ele que te conhece, é ele que te vê, é ele que te vê em secreto. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com vontade de pregar. Deixei o meu celular ali no presente que eu ganhei. Muito bonito de foto para vocês. Eu vou gravar, eu vou usar. Depois eu tiro uma foto e mando para vocês. Aleluia. Você sabe que eu deixei o celular porque quando eu passo da hora minha esposa liga. Glória a Deus. Quando nós olhamos no livro de Esdras, no capítulo de número 9, quando Esdras ele chega em Jerusalém, ele viu que os habitantes de Jerusalém tinham se casado com mulheres estrangeiras e a lei proibia. Era para preservar a pureza da linhagem messiânica. E a Bíblia diz que Esdras se vestiu de pano de saco e cinza e foi para a praça de Jerusalém. Esdras sentou no meio da praça, e lá sentado no meio da praça ele ora e ele diz: ó Deus de Israel, os nossos pais pecaram, mas nós fizemos piores do que eles, porque nós permanecemos no
do pecado. E a Bíblia diz que ao meio-dia alguém está vindo da roça, passou na praça e viu ali um estranho chorando, porque Esdras era estranho, ele era recém-chegado da Babilônia. E aquele moço, ele viu Esdras chorando, e ele parou, ficou olhando e viu quando Esdras disse: perdoa os nossos pecados. O camarada entendeu, disse: ele está orando por mim. E ele sentou-se e começou a orar com Esdras. A Bíblia diz que no final do dia todos os homens de Jerusalém estavam na praça e oravam com Esdras e choravam, até que um deles levantou e disse a Esdras: para de chorar, levanta, nós estamos contigo neste negócio. Diga o que teremos de fazer e faremos segundo a tua orientação, ou a orientação que o Senhor lhe der para conosco. E a multidão não começou a orar junto. Precisou alguém dar o primeiro passo da oração. É preciso uma pessoa estar disposta à oração de arrependimento, para que o sentimento de pecado contagia a geração, ou a nossa geração. O que é isso, pastor? Isso é intimidade. Começa com você, começa com você. Pastor, mas é eu sozinho? É só você. Começa o primeiro dia, o segundo, daqui 30 dias vai ter um outro, daqui um dia vai ter 4, daqui um dia vai ter 6, daqui um dia está toda a igreja reunida dizendo: Senhor, precisamos de intimidade contigo. Aleluia. Mas o que nós queremos? Eu só vou orar se eu ver o pastor. Eu só vou orar se a esposa do pastor orar. Ei, intimidade é você e ele. Estar a sós com Deus gera arrependimento. Segundo, estar a sós com Deus gera transformação. É impossível você entrar na presença de Deus e sair do jeito que você chegou. Ele vai mexer com você. Deus vai mexer com a sua estrutura. Deus vai mexer com a sua natureza. Deus vai mexer com o seu temperamento. Gênesis no capítulo 32, Jacó está voltando da casa do seu sogro Labão, e quando ele chega do vale de Jaboque, ele recebe uma notícia. Alguém chega até ele e diz: olha, o teu irmão está vindo contra você com 450 homens, e dizer que vai te matar, vai matar a tua família, vai matar todo mundo, vai varrer você do mapa. E Jacó deu uma olhada, chamou a sua família e disse: olha, vamos dividir o povo. Esta parte vai pelo caminho da esquerda, e essa parte vai para o caminho da direita. E aí, quando eles se reúnem para sair, eles viram pastor Benedito para Jacó e diz: Jacó, e você vai com quem? Ele disse: vocês vão, eu vou ficar, porque o negócio é comigo, o tratamento é comigo e não é com vocês. Se ele encontrar os da direita, eles matam e sobram da esquerda. Se ele encontrar os da esquerda, ele mata e sobra da direita. Mas se ele vir até mim, vocês sobram, porque o negócio é comigo. E ele vai para o vale, e ele está ali dizendo: Senhor, o meu irmão está vindo. E de repente a Bíblia diz que chegou um varão. A Bíblia não diz que foi um anjo, a Bíblia diz que foi um homem, e chegou ali. E quando Jacó viu o camarada, ele ficou de pé e disse: você é mandado, peraí. E ele já começou, correu perto do camarada, e bate para lá, e bate para cá. Tem alguém que diz: não, pastor, esta luta foi na oração. Não, essa luta foi no mundo mesmo. E ele vai dando, o anjo vai desviando, e o anjo diz: rapaz, eu não posso te bater. Se eu te bater, eu vou desmontar você. E o anjo está lá, e Jacó está, ó, é mais ou menos assim. Ele diz: ó, é 450, mas se dividir de um em um, eu vou lutar com todos eles. Vou acabar com esses camaradas. E quando diz que na alva do dia, o anjo toca. Deus, ele não te bate. Deus, ele quer tocar em você. Deus, ele quer tocar em você. E a Bíblia diz que o anjo tocou. E
quando o anjo tocou na ligadura da coxa de Jacó, Jacó reconheceu quem ele era. E ele diz assim, e ele agarra a cintura do anjo e disse: eu não te deixarei, se tu não me abençoares. E a bênção era mais ou menos assim: está vendo 450 contra mim, eu preciso de uma bênção, eu preciso de mudança de vida. Aleluia. E aí de repente, quando naquele momento o anjo faz uma pergunta para ele, que 21 anos atrás o seu pai tinha feito a mesma pergunta e ele tinha mentido. O anjo olhava assim: como é o teu nome? E ele lembra do dia em que ele mentiu para o pai. Ele disse: o que é que eu vou falar para o anjo? E ele relutou: eu creio ali, porque ele disse: o que eu vou dizer? Eu não sei o que eu posso dizer, porque eu posso perder tudo aqui. Mas naquele momento ele olha e disse: o meu nome é Jacó. E o anjo olha para ele e disse: olha, a partir de hoje não serás mais Jacó, mas serás Israel, nação eleita, povo adquirido, povo especial. A partir de hoje a mudança em tua vida. E quando Jacó sai do vale, ele sai arrastando a perna, e alguém encontra e diz: meu senhor, o pai vem contigo, Shalom Adonai. Ele disse: Adonai Shalom, está tudo bem, eu me encontrei com Deus e ele mudou a minha vida. O que eu quero te dizer: o homem que encontra com Deus, ele vai sair diferente do vale, ele vai sair diferente do lugar aonde ele está. O que Jacó queria dizer aqui, ele diz assim: olha, o negócio é comigo. Eu tenho dito que nós, como liderança da igreja, como pastores, precisamos assumir essa responsabilidade e dizer: o negócio é conosco, o negócio é com a gente aqui. Nós precisamos lutar por eles. Nós precisamos lutar por eles. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ninguém que encontra com Deus sai do mesmo jeito. Ninguém que encontra com Deus, ele caminha como antes. A sós com Deus vai haver alguma coisa, vai haver transformação na sua vida. Eu costumo dizer que nós somos fervorosos pregadores pentecostais, cheios de graça, mas não mudamos temperamento, não mudamos o comportamento, não mudamos a natureza, não mudamos o caráter, não mudamos a postura. Falta momento a sós com Deus e tudo vai mudar. Para você acordar, cutuca o irmão que está do teu lado aí. Diga para ele aí: você vai ser transformado. Você vai ser transformado. E eu quero que Deus te transforme de uma forma diferente. Aleluia. Preste atenção, você vai ser transformado no nível que você vai olhar para trás procurando por você e não vai encontrar, porque Deus estará mudando a tua vida na intimidade com Ele. Aleluia. Terceiro, aleluia, aleluia. Terceiro de 10. Estou no terceiro ainda, falta só 7. Aleluia, vamos lá. Calma, irmã Deus, daqui a pouco a senhora volta. Quando você fica sós com Deus, Ele desenvolve em você paz. Paz em Deus não é ausência de problema, não é ausência de conflito, não é ausência de demanda, não é ausência de batalha. Paz com Deus é você estar tranquilo ainda quando você está sofrendo aqui. Paz em Deus é você estar dormindo quando ainda o barco está em meio à tempestade. Paz em Deus é você não ter o controle da situação e saber que Deus tem. Paz em Deus é você ver o mundo desmoronar e você dizer: eu sei que eu tenho um Deus
que me ama. Paz em Deus é não entender e ainda se render. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 12, versículo 16, o filho de Davi com Betseba, ele adoeceu, e quando o menino está doente, Davi manda cessar a música na sua casa, não tem banquete, não tem festa, e ele jejua, e de repente a criança morre, e alguém diz, não diz nada para ele, se com o menino doente, ele está nesse estado, se ele souber que o menino morreu, ele vai morrer junto, ele vai morrer com este menino. E Davi percebeu pelos cochichos que estavam acontecendo ali, que eles estavam falando da criança, e ele perguntou: morreu o menino? E alguém disse: sim, rei, o menino morreu. Davi disse: tá bom, eu estou indo tomar um banho. Ele vai tomar banho, e agora coloca a mesa, chama os músicos e toca. Alguém olhou e disse: não estou entendendo, rei, com o menino vivo, você cancelou as músicas, cancelou a festa, cancelou o banquete, e agora que o menino morreu, você celebra? Davi diz: enquanto o menino vivia, eu estava assim, para que porventura o Senhor lhe preservasse a vida. Agora que ele já foi para lá, ele não voltará para cá, e eu irei, e ele não virá. Então eu preciso continuar. Preste atenção aqui, meu amado, preste atenção aqui, queridos. Eu não sei em que crise você está, em que dificuldade você entrou, eu não sei que tipo de acusação e pressão você está vivendo, mas eu estou lhe dizendo: Deus está no controle. Tenha paz, descansa, se livre da necessidade de devolver, se livre da necessidade de contra-atacar, se livre da necessidade de se explicar, se livre da necessidade de ser bajulado, se livre da necessidade de ficar. Tenha paz com Deus, tenha paz com Deus, através da intimidade com Ele, e isso só é possível se você estiver a sós com Deus, porque quando você está a sós com Deus, as ondas estão turbulentas, e quem olha para você diz: você está morto, você não está vendo o que está acontecendo. E aí você diz: eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E alguém diz: faz alguma coisa. Você diz: não, estou na dependência dele. Eu quero te contar uma coisa aqui. Quando Davi foi ungido rei em Israel, ungido pela terceira vez, ele foi ungido por Samuel, depois ungido como rei de Hebron, e aí ungido como rei de Israel. Aí no momento que ele é ungido, os cristãos reuniram no exército e dizem assim: ei, vamos lá pegar Davi, agora ele é rei, vamos acabar com aquele sujeito. E aí a Bíblia diz que Davi desceu na cova de Adulão, e ele orou e disse: Deus, eu posso ir lá guerrear contra os filisteus? Aí Deus diz assim: vai lá, Davi, reúne o exército e vai lá. Davi reuniu o exército e foi lá, e Deus deu a vitória para ele. Os anos se passaram, Davi já estava velho, os filisteus reuniram de novo e disseram assim: ei, agora ele já está velho, vamos lá pegar ele, agora ele não aguenta mais. E aí alguém avisou, disse: Davi, o exército dos filisteus está subindo contra você. E aí Davi, a Bíblia diz que ele voltou novamente à cova de Adulão, mas quando chegou lá ele não orou. A Bíblia diz que ele chorou, e ele chorou e perguntou para Deus: Deus, eu posso lutar contra os filisteus? Deus dá uma olhada para ele e diz assim: não, você não vai lutar. Como assim, Deus? Eu não vou lutar contra os filisteus, não. O que é que eu faço? Ué, foge. E aí diz que Davi passou em Jerusalém, cadou a sua família,
e foi para trás dos balsameiros. E alguém está dizendo: o rei ficou maluco, o rei ficou doido. Você imagina, Davi lutou com os filisteus desde criança. Ele tinha vontade de pegar os filisteus, era desejo de Davi. Davi não podia ver um filisteu que ele já queria cortar o pescoço. Ele estava no sangue dele, estava entranhado dele aquilo. E aí Deus disse: fica lá atrás dos balsameiros. E aí Davi está lá e o exército de filisteus entrando em Jerusalém, e alguém dizendo: cadê o rei? Olha aí, abandonou nós, ele não está vendo o que está acontecendo. E aí Davi está lá, e aí de repente Deus chega e disse: Davi, é o seguinte, rapaz, eu vou passar por cima da copa dos balsameiros, e quando eu passar, que você ouvir como um som de marcha de um grande exército, aí você pode levantar o seu povo e ir atrás, porque eu vou lutar contra os filisteus. E aí de repente Davi está lá, e de repente os balsameiros começam a mexer, e Davi levanta o povo e disse: vamos para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, estava lá os filisteus estirados pelas ruas da cidade, um lutou contra o outro, se mataram ao outro, e estava lá. Nunca mais os filisteus levantaram contra Israel. Sabe por quê? Porque quando você luta contra o teu inimigo, ele foge, mas depois ele volta. Mas quando é Deus que luta por você, o inimigo nunca mais volta, ele nunca mais voltará. É porque Deus está lutando, e isso só acontece quando nós temos intimidade com Ele. Deus, ele vence uma vez por todas. Mas só que nós precisamos de uma geração que busque intimidade. Estar sós com Deus vai gerar em você autoridade divina. Ei, autoridade de quem sai do ambiente